Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta semana seja uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Eu aqui no meu cantinho de oração e você, onde você estiver, recebendo essa palavra da parte do Senhor em oração em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus agora. Porém, antes nós vamos meditar um pouquinho. Apostila módulo de número 82, página 8. Falando da igreja, até tirar do caminho aquele que o impede. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. Para o anticristo agir, tem que tirar alguém, ou seja, algo que impede. Quando a gente lê, dá para entender que é alguém. Não é uma coisa, não é um ministério, não. Dá para entender, lendo assim, dá para você chegar a uma noção de que é alguém. Bom, essa discussão teológica acerca desse assunto, ela é muito vasta. Aliás, ela é de séculos que vai falando. Mas só se prestar atenção, o Espírito Santo, ele, no período da história da igreja, o Espírito Santo sempre foi um problema para que a iniquidade abundasse, crescesse, e havia sempre uma resistência, porque não é a igreja, mas aquele que opera na igreja, porque o Espírito Santo foi uma promessa para a igreja. A igreja, mesmo sofrendo perseguições e tudo mais, mas as coisas do padrão moral, as coisas da palavra, do ensino real e verdadeiro, muitas das vezes é um estorvo, é um problema para grupos sociais, para outros tipos de pessoas que querem fazer a coisa anárquica. Mas, pastor, isso já está acontecendo. Sim, já está acontecendo, mas não está acontecendo naquele ápice, naquele ponto que a Bíblia diz que é já da grande tribulação. Vê se você está entendendo. Algumas coisas caem por terra por causa da presença da igreja, mas que tem a presença do Espírito Santo. Mas aí, pastor, o Espírito Santo vai ser tirado. Não tem como tirar o Espírito Santo da grande tribulação, do arrebatamento. E tem obra de Deus acontecendo na terra, isso é obra do Espírito Santo, é verdade. Mas, porém, você vai entender uma coisa, que o derramar do Espírito Santo foi em Atos dos Apóstolos na igreja, no nascimento da igreja. Mas se você olhar antes disso, havia manifestações do Espírito Santo, mas com um certo limite. Agora, no período da igreja, há uma abundância do manifestar do Espírito Santo. Então, tinha Espírito Santo antes da igreja e continuou tendo Espírito Santo depois, mas só como promessa. Vê se você está entendendo. Ao tirar o Espírito Santo junto com a igreja, isso não anula o ato, a ação do Espírito Santo dentro da grande tribulação. Só que a plenitude do agir do Espírito Santo como age na igreja, na grande tribulação não vai acontecer. É bem simples isso de entender. Se alguém impede, ele é uma pessoa. E qual pessoa que pode impedir isso? Só pode ser o Espírito Santo. Isso foi escrito 20 anos após o nascer da igreja. O diabo já está trabalhando. Divisão de pensamento dentro da igreja. E começou a haver tentar dividir a igreja. Atos capítulo 15, verso de número 4, diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, eles anunciavam com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns entraram na igreja para mostrar, olha, gente, Deus está operando. Repara que a igreja, olha só, de Jerusalém, recebido pelos apóstolos anciãos, então a igreja era formada por pessoas, era a igreja que mandava irmãos para fazer obra missionária. Mas de repente começa a entrar gente com. Você pode ler Atos 15 todo, com pensamentos e ideias diferentes, mas foram rechaçados rapidamente. Porque já era o espírito do anticristo tentando operar, enganar os irmãos, porque quando o anticristo ele realmente aparecer, ele realmente falar que está perto, eu creio que está vivo já, caminhando na terra,
né? Vivo que eu quero dizer assim, já nasceu, né? Caminhando na terra, tendo ações, mas ele é impedido por muitas coisas que o Espírito Santo opera através da verdadeira igreja. A igreja contaminada não, a igreja contaminada vai ser fácil ele poder levar, ele poder enganar essa cristandade desviada, mas a cristandade verdadeira, que toda vez que vai, qualquer coisa que aconteça, seja na área política, geopolítica, ou seja o que for, a igreja, o Espírito Santo, a igreja verdadeira aponta para texto bíblico. Está escrito onde isso no texto? Vamos buscar o texto, vamos ler a palavra. A igreja verdadeira, ela combate com a própria palavra que o Espírito Santo deixou para ela. Vamos falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, pela graça poderosa do Senhor. Nós acreditamos nas Escrituras e entendemos que essa mensagem desta manhã possa ser de edificação para a vida dessa pessoa e que essa pessoa possa ser transformada. Eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus por tudo. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Meus amados e queridos, olha aqui, Papai do Céu, abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Até o nosso próximo áudio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.